noite. Todo mundo diz boa tarde, eu sou o primeiro a dizer boa noite. Nós vamos dar continuidade nas nossas palestras, essa é a última. E eu estava analisando, até interessante, porque nossos irmãos falaram coisas tão interessantes, úteis e maravilhosas. Quando se fala do Evangelho, a gente é sempre uma surpresa, porque a gente sempre descobre uma maneira diferente de entender, uma compreensão nova, falada de uma maneira diferente. E eu acredito que agora a gente vai fazer um desfecho, assim, mais ou menos com, talvez, um objetivo, né, a ser seguido. Pois então nós vamos falar, né, como estava no roteiro, meu reino não é deste mundo. Então, para a gente poder entender isso, é interessante a gente analisar, né, questionar, e nos questionarmos, né, e procurar fazer uma reflexão disso, como é que isso nos afeta. E quando eu falo que talvez esse seja um objetivo, meu reino não é desse mundo. Quando Jesus disse isso, ele foi numa passagem que ele foi questionado por Pilatos, que se ele era o rei dos judeus. E ele respondeu, meu reino não é deste mundo. E provavelmente a gente tenha questionado isso, tenha pensado, refletido sobre isso e chegado à conclusão de que, claro, o reino de Jesus, o reino de Deus, não era no material, na terra, era o espiritual, né? Aquela coisa toda. Essa é uma questão lógica que a gente chega a essa conclusão. Mas, durante o dia inteiro a gente ouviu, a tarde toda até agora, a gente ouviu o pessoal falar, nossos irmãos, de situações que nos levam a perceber coisas que a gente não tinha percebido. E o Evangelho, com essa pedagogia maravilhosa, esse ensino maravilhoso que o Mestre Jesus nos trouxe, ele nos faz, a todo momento, percebermos coisas diferentes. Como disse o nosso irmão Milton, que o Evangelho é cósmico. Ele, na realidade, é a lei cósmica universal de Deus. E ele, como lei cósmica, a gente tem aquela máxima de que o que está lá em cima está aqui embaixo. O macrocosmos, o microcosmos. Então, essa lei cósmica, ela atua dentro de nós, aqui e agora. Claro, de uma maneira diferente. Como a gente pode utilizar isso no aqui e agora? O que significa isso? E aí, a pergunta ramatiz. Qual é o fundamento principal do conceito enunciado por Jesus, que assim diz, meu reino não é deste mundo? Sob o invólucro poético e pitoresco de suas parábolas, oculta-se a verdadeira senda para a vida espiritual imortal. Assim, o fundamento principal do seu conceito evangélico, meu reino não é deste mundo, Jesus fixou a própria natureza de seus ensinamentos, esclarecendo que viver, expor e ensinar o esquema da vida eterna, ou seja, da libertação do espírito no campo de energia condensada para o campo de energia livre. Sair da energia densa, da matéria densa, para a energia livre, para a matéria sutil, o espírito. Esse seria o que a gente pode se basear e o que a gente entende. Nós temos a compreensão disso. Ele fala do fundamento do reino e do mundo. A palavra mundo expressa o universo físico criado, ao qual pode ser concretizado pelos desejos e sentidos humanos. A palavra reino, enunciada e distinguida por Jesus, refere-se a um estado diferente em que o espírito cria, porque já obteve a vitória completa sobre os instintos escravizantes. Então, a gente tem que obter a vitória sobre os instintos escravizantes para a gente conseguir alcançar o reino de Deus. Termos condições de nos habilitarmos ao reino. Então, depois que a gente ouviu todos os nossos irmãos falando, e a gente chega nesse momento e a gente pensa assim, nós podemos pensar assim, o objetivo nosso aqui nesse planeta, aqui nessa encarnação, aqui nesse mundo, é nos habilitarmos para o reino de Deus. Habilitarmos para o reino de Jesus. Nos habilitarmos para o mundo espiritual. E a gente ouvia isso há muito tempo atrás, os líderes religiosos falando que não, a gente
vocês têm que ter fé e não pecar para ter condições de entrar no céu. E eu disse, ao céu, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que cumprir os mandamentos para entrar no céu. É o reino de Deus, o reino de Jesus. E aí a gente fica pensando assim, mas nós temos que estar prontos para entrar neste reino. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o reino de Deus? E é uma pergunta que eu questiono para todos nós e vamos refletir. Quando a gente desencarna, a gente já vai, a gente já está habilitado para o reino de Deus, para o reino de Jesus? Para onde a gente vai quando a gente desencarna? São questionamentos e que têm respostas que estão ao nosso alcance. E são respostas e questionamentos que nós podemos fazer a todo momento e que está nas nossas mãos. E passam necessariamente por esses questionamentos e essas perguntas e essas respostas a nossa base para conseguirmos nos habilitar a entrarmos no reino de Deus. Então, a gente estuda e ouve falar que aqui é a nossa escola, que aqui é onde a gente estuda o planeta Terra, na matéria. Nós estamos aqui para aprendermos a nos tornarmos espíritos em condições de entrarmos no reino de Deus. Então, quando a gente desencarna, a gente vai direto. Se a gente estuda, a gente sabe que não basta desencarnar para a gente ter direito ao reino dos céus. Vamos ter direito a uma condição melhor do que essa que nós nos encontramos. Então nós temos que nos preparar. Nós estamos aqui todos hoje, aqui nesse planeta, nessa vida, nessa existência, para aprendermos isso. Para, aos poucos, nos habilitarmos a encontrarmos esse caminho. A podermos devagar, de acordo com o Evangelho, com a lei cósmica universal, sem saltos, aos poucos, indo nos melhorando, para podermos chegar numa condição melhor. E quiçá, um dia, adentrarmos ao reino dos céus. E aí tem uma pergunta assim, no livro, não é? Porventura Jesus não teria anatematizado a nossa vida material ao demonstrar que só lhe interessava e era importante a vivência espiritual? Em sua pedagogia evangélica, ficou comprovado quanto à sensatez do homem usufruir da vida terrena, como escola de aprimoramento moral e científico, jamais com o fim de satisfazer os instintos. Então aí a gente vê assim, a gente nasce já, os nossos pais, eles meu filho, eu tenho sonho que ele tem que ser um engenheiro e ele vai construir prédios, pontes, alguma coisa assim, vai ser um médico maravilhoso. A criança nasce e a gente já pensa, já bota numa escola boa. Exemplos da nossa vida. E a gente incentiva a criança para ela estudar e vai estudando aí, passa o primário, a gente procura isso, sempre com o intuito de chegar numa situação, né, muito melhor. Nosso Pai espiritual, nosso Pai interno, Deus pensa assim também. Ele nos põe no mundo sempre pensando que nós vamos ser alguma coisa muito boa. E nós vamos chegar lá. Ele é tão bondoso e divino que de qualquer maneira nós vamos chegar lá. Agora, se a gente... No pré a gente já começa a rodar no pré, é difícil. Ser expulso no pré é possível. Então, e a gente está ali, sendo expulso, rodando, e nós estamos nesse mundinho aqui para aprender. E talvez onde que a gente peque mais nessa escola que é a vida, e ela é importante sim, Jesus diz isso, que é importante, porque nós estamos aqui nos preparando para entrarmos no reino de Deus. Então ela é muito importante, porque é aqui que nós aprendemos. E onde é que a gente peca tanto? Onde é que a gente falha tanto? Onde é que a gente demora tanto a aprender e fica? Existência, sofre. Porque a questão não é, nós vamos chegar lá num determinado momento. A questão é, quanto nós vamos ter que sofrer para isso? Quanto nós vamos demorar para aprender isso?
E a gente fica ali, batendo naquela tecla, sofrendo, rodando. E a gente pode analisar assim, nós podemos analisar de uma maneira assim. Como diz essa passagem aqui. Aprimoramento moral e científico, jamais com o fim de satisfazer os instintos. O espírito do homem não deve imantar-se nos valores tesouros materiais, cujo objetivo é favorecer provisoriamente para sua educação e desenvolvimento consciencial a face dos orbes físicos, e os quais nada lhe significam na futura vivência angélica. É aí que a gente fala. Porque nós estamos aqui, e nós de branco, o bispo, o papa, o líder espiritual, qualquer que seja, nós estamos aqui, mas nós estamos realmente com aquele intuito de adentrarmos ao reino dos céus, ao reino de Deus? Porque a gente se apega de uma maneira à matéria, às coisas da matéria, e que se dependesse de nós, a gente ficava no jardim de infância a vida inteira, a eternidade inteira. Com a graça de Deus, nós temos a lei da evolução e fatalmente nós vamos sair do jardim de infância. Como falou nosso irmão, na maioria das vezes pela dor. E a gente se apega à matéria. E é a matéria que nos puxa. Porque nós temos que nos livrar do peso da matéria condensada para alcançarmos a matéria sutil. E quanto mais apego, quanto mais materialismo, quanto mais materialidade, mais apegados nós estamos. E mais difícil adentrarmos ao reino dos céus. Porque a gente vê, se desencarna, que não é garantia nenhuma e não acontece, de nós termos uma condição melhor. De irmos por uma colônia espiritual, digamos assim. Você, nós aqui, nós temos certeza de que quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma colônia espiritual? O que nós estamos fazendo hoje, aqui, agora, que vai nos habilitar a uma condição um pouquinho melhor? O reino dos céus é consciência, é consciencial, é gradativo. E nós temos que buscar isso cada vez mais, dentro de nós, aqui nessa nossa escola. E o que nós estamos fazendo para isso? Embora salientando a importância do espírito encarnado viver na matéria, aconselhou o homem o estudo, a paciência, a tolerância, a humildade, o amor e o trabalho, acrescido de um desinteressado, serviço desinteressado a seus irmãos, com os fundamentos específicos para a breve promoção angélica. Então Jesus diz para nós, Ramatiz nos elucida, que a gente precisa estudo, paciência, tolerância, humildade, amor e trabalho. Precisamos de tudo isso para uma elevação angélica. Tudo isso, não, mais ainda que isso. Além de tudo isso, nós precisamos acrescido de um serviço desinteressado aos irmãos. Caridade. Então a gente chega num momento assim que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo? Estamos aqui estudando, nos tornando pessoas melhores. E o fato de nós estarmos aqui hoje, o fato de nós frequentarmos uma igreja, frequentarmos uma escola esotérica, um centro de umbanda, um centro espírita, isso nos torna melhores. O fato de nós trabalharmos, estudarmos, procurarmos conhecer o espiritual, isso nos torna pessoas melhores. O que nós temos que fazer? E Jesus diz, o Evangelho diz, amar ao próximo como a si mesmo. Isso, não basta ter tudo isso, nós temos que fazer por merecer. Tem uma passagem interessante que um jovem chega, se acerca de Jesus e diz, mestre, como eu faço para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, alcançar a vida eterna? E Jesus cita uma lista de mandamentos que ele tem que cumprir. E ele, mestre, isso eu faço desde a infância.
Os mandamentos de Deus: amar, honrar pai e mãe, aquela coisa toda. Isso eu faço desde criança, porque ele era de uma família muito religiosa, judaica. E aí Jesus diz para ele assim: então tu pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres, que tu vai garantir um tesouro nos céus, e depois me segue. O rapaz ficou olhando assim, virou as costas triste e foi embora, porque ele tinha muitas posses. Ele tinha muitas posses. E o que adiantou ele desde a infância cumprir os mandamentos, viver numa família religiosa, seguir a lei mosaica, se chegou na hora do chamado, ele não quis se desfazer nada do material, que é o que nos prende na matéria, nos prende aqui e não nos habilita a nós entrarmos no reino de Deus. Ele não quis se desfazer do material. Qual é a nossa ideia? O que nós estamos dispostos a fazer para nos tornarmos melhores? A gente observa no círculo assim, esotérico, círculo de estudiosos, círculo espírita, umbandista, a questão da gente trabalhar, vir, eu vou lá, como foi falado aqui o nosso irmão, que a gente trabalha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vou no centro espírita, porque eu ajudo, eu dou uma parte do meu, faço uma contribuição, estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Aí, quando a gente fala isso, é perigoso. O que realmente nós estamos fazendo? Estar aqui de branco hoje me garante alguma coisa? Talvez garanta que eu esteja mais endividado que vocês, com certeza. Não garante nada. E dentro do meio espiritual, busca a espiritualidade, a gente está muito assim. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos ler o Evangelho e compreendê-lo e praticá-lo. Alcançarmos mais um degrau na nossa caminhada evolutiva. Irmos nos habilitando aos poucos ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino de Jesus. Vamos continuar aqui. Aí tem uma coisa que a única certeza que a gente tem quando a gente vem para cá, para esse planeta, para esse mundo, para essa dimensão, é aquilo que a gente mais tem dificuldade de lidar, talvez. Eu acredito que seja. Mas é a única certeza que a gente tem, que a gente vai desencarnar, que a gente vai morrer, perder esse corpo físico. E a gente estuda, a gente aprende, a gente fala para as pessoas: porque quando desencarnar, aquela coisa toda, a gente tem que se desapegar. E quando chega perto, ou quando a gente vê um ente querido acontecer isso, onde é que está toda aquela espiritualidade? Onde é que está todo aquele preparo? Aonde está isso? O que nós pensamos da morte? O que nós pensamos do desencarne? Às vezes, a gente nem dá muita bola quando acontecer, mas quando um ente querido passa por isso, a gente está preparado para isso? A gente pensa nisso, a gente estuda isso, a gente aceita isso. Desapego não é desamor. E talvez Jesus, no seu exemplo, porque Jesus viveu o Evangelho, no seu exemplo da crucificação, no exemplo dele se doar, ele estava vivendo o Evangelho e nos ensinando que a própria morte era só uma passagem. Ele deu o exemplo maior que para nós, aqui na Terra, talvez seja o que mais dói, que é esse momento do desencarne. E a gente não está preparado para isso. Então a gente não está preparado para vislumbrar o reino de Jesus. Pouco a pouco, o homem perspicaz, sensato, apercebe-se de que o Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida. Todas as verdades descobertas pelas ciências terrícolas, em qualquer latitude, geografia ou campo de atividade humana, evidenciam a sua intimidade, o selo característico do Cristo, indicando
que a única solução capaz de pacificar o mundo e unir os homens ainda é através do amor incondicional. Então a gente tem, como aquele rapaz que não largou tudo para seguir Jesus, ele tinha várias qualidades, como nós temos aqui. Mas ele não tinha a principal, que era o apego, o desapego. Ele não conseguiu. E a gente trabalha isso, é errado, a gente vive na matéria. A gente vive na matéria, a gente precisa da matéria. A gente precisa da escola para nos tornarmos pessoas melhores. Mas a escola, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é uma ferramenta para nós alcançarmos um objetivo maior. E assim é a nossa vida aqui. Uma ferramenta para nós alcançarmos um bem maior. E muitas vezes essas ferramentas a gente tem que deixar para trás, porque no próximo passo a gente não vai usá-las. Mas a gente se apega, aquela chave de fenda era tão boa, estava encaixadinha na minha mão, não vou levar ela junto. E a gente vai pesando, a mochila vai pesando e a gente não consegue passar para a próxima etapa. Porque na hora derradeira, a gente está muito pesado vibratoriamente, muito apegado à matéria. Então, o que adiantou a gente frequentar 3 vezes por semana o centro espírita? O que adiantou fazer aquela doação e falar para os amigos, não, eu dou tantos % lá para ajudar? Não adianta nada. Se nós não nos habilitarmos interiormente com amor incondicional, Jesus veio aqui não para desfazer a lei mosaica, ele veio para acrescentar: amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De que maneira nós estamos trabalhando isso dentro de nós? Na oferenda sacrificial de sua vida, Jesus demonstrou o seu total desapego ao mundo material, assim salientando até o extremo possível no que se constitui o processo libertador de encarnação por encarnação. Somente os tolos persistirão em viver apegados ao artificialismo da vida material ilusória, depois de conhecerem moral e cientificamente o que é real, autêntico, definitivo, ensinado por Jesus. Antigamente, os líderes espirituais falavam o que nós tínhamos que fazer e a gente seguia. Hoje, com todo o estudo, com todo o conhecimento e com toda a ciência, sim, que cada vez comprova mais as leis universais, está na nossa mão decidirmos o que nós queremos fazer e o que é mais importante para nós. E qual é o nosso objetivo aqui? Fazermos de conta que nada está acontecendo? Não é assim que funciona. Quando nós vamos assumir a responsabilidade de trazermos para nós e encararmos esse reino, esse mundo, eu não sou senhor desse mundo. Esse mundo não me comanda. Eu vou me aprimorar e me melhorar para ser uma pessoa melhor. Por isso o Evangelho de Cristo é especificamente um tratado de saúde da alma, porque modificando o campo moral do ser, muda também a frequência vibratória do espírito e o ajusta cientificamente à pulsação harmônica e eterna do próprio cosmos. Bonito esse parágrafo, né? Olha só. Pulsação harmoniosa e eterna do próprio cosmos. E aí, Ramatiz nos elucida. Não é o que existe além de si mesmo que causa a felicidade, porém, o que existe e jamais se fragmenta na própria intimidade do espírito. Não é o que existe fora que a gente vai procurar, mas sim o que existe dentro. A aventura do reino de Deus é um estado de espírito absolutamente de libertação, sem qualquer vislumbre de posse a quem ou além de si. O reino de Deus, a quem ou além de si, nenhuma posse. Simplesmente nos compenetrarmos, amarmos e aceitarmos que nós somos divinos e nós temos que
procurar a divindade que mora dentro de nós, porque está dentro de nós. E assim, com toda a ajuda, todo o amor desses espíritos maravilhosos, das leis cósmicas, das leis divinas, do nosso Pai que está no alto, que nós vamos chegar lá um dia, mas que possa ser de uma maneira mais rápida, quem sabe, melhor, não tão dolorida. Vamos questionar e vamos pensar como nós estamos, qual é o nosso objetivo, de que maneira nós estamos lidando com isso. Nesse momento, vamos nos preparar para o ritual do fogo.